Bom dia, membros da nossa paróquia, bom dia a você que nos acompanha nas redes sociais. Estamos começando o nosso primeiro culto depois da Páscoa. Primeiro culto que celebramos depois da ressurreição. E é uma bênção estarmos aqui nesse domingo tão bonito para ouvirmos a palavra do Senhor e também buscarmos guardá-la em nosso coração e praticá-la em nosso dia a dia. Que o Espírito Santo esteja conosco, que Ele nos dê força e sempre fé. Hoje vocês viram que eu tenho um arranjo bonito aqui do lado, porque a celebração desse domingo, segundo domingo depois da Páscoa, seria lá no Coqueiral. E as mulheres do Coqueiral, da Oase do Coqueiral, iriam celebrar 50 anos da Oase. Então nós teríamos um chá hoje de tarde, um momento festivo e muito significativo. 50 anos do grupo de Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas do Coqueiral. As senhoras da Oase aqui da Feliz ficaram muito solidarizadas com o fato de ter que cancelar o encontro no Coqueiral. Então elas pensaram, vamos fazer um agrado para elas, vamos deixar o domingo delas também um pouco mais bonito. E confeccionaram esse belíssimo arranjo com as cores dos 50 anos, amarelo, dourado, branco, balões. E hoje nós vamos celebrar com esse arranjo, para parabenizar, mas também dizer que estamos junto com as senhoras do Coqueiral. E também eu acho que no futuro, depois desse tempo de isolamento, a gente vai poder celebrar sim os 50 anos da Oase. E vamos fazê-lo, não importa se isso vai ser depois, mas vamos fazê-lo, porque é importante, uma data muito especial para a Oase da nossa comunidade do Coqueiral. Então vocês sabem por que do arranjo bonito? 50 anos da Oase do Coqueiral. Somos saudados neste segundo domingo da Páscoa com as palavras do Evangelho de Lucas e do livro de Deuteronômio. Primeiramente o Antigo Testamento, das senhas diárias, Deuteronômio 32:10, e diz assim: Deus cuidou deles e os protegeu como se fossem a menina dos seus olhos. Lucas 12:32 traz a palavra do Novo Testamento: Meu pequeno rebanho, não tenha medo, pois o Pai tem prazer em dar o reino a vocês. Essas são as palavras para nós nessa manhã, palavras de incentivo, de força e fé. O tema do nosso culto desse segundo domingo após a Páscoa é a provação. E as senhas diárias são claras em nos dar uma luz diante das provações. Nós podemos sim ser provados, mas devemos saber que Deus cuida de nós. Cuida como se nós fôssemos a menina dos olhos dele. E também que Jesus Cristo disse: Meu pequeno rebanho, não tenha medo. Isso nos dá fé e coragem, mesmo num tempo como o de hoje, que estamos vivendo diversas provações. Vamos cantar o hino Bendirei ao Senhor em todo tempo. Esse hino vai de forma especial então para a Oase do Coqueiral. Bendirei ao Senhor em todo tempo. Número 263 do HPD 1. 263 do HPD 1. Bendirei ao Senhor em todo tempo, em meus lábios seu louvor sempre estará. A minha alma no Senhor se gloriará, ouvirão os mansos e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, exaltemos a uma o seu nome.
Assim celebramos o nosso culto de segundo domingo da Páscoa em nome do nosso Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Salmo 34, versículos 1 a 10 nos diz o seguinte: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e os vossos rostos jamais sofrerão vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que se refugia nele. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Até aqui as palavras do salmista que nos convidam ao temor, ao louvor ao Senhor. Vamos confessar os nossos pecados, temendo a Deus e confiando que Ele pode nos dar misericórdia e perdão. Oremos. Senhor nosso Deus, chegamos aos teus ouvidos neste momento de oração de confissão de pecados. Pedimos que tu possas nos perdoar, nos guardar de todo o mal e nos dar sempre nova força e novo ânimo diante das provações. Bondoso Deus e Pai, somente tu pode fortificar a nossa fé. Somente tu pode nos fazer vencer as provações, os pecados. Somente tu pode nos dar misericórdia. Nós somos pequenos, Senhor, pecadores. Pecamos contra ti em pensamentos, palavras e ações. Mas cremos que mediante a tua misericórdia nós podemos seguir, te testemunhar mais e mais e andar nos teus caminhos. Perdoa-nos, Senhor, os nossos pecados, que tu conheces bem, e nos dás a tua salvação. Isso pedimos em nome de Jesus Cristo, Ele que morreu na cruz e ressuscitou para que nós fôssemos salvos. Por isso juntos dizemos, Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo se entregou por nós na cruz. Ele nos deu salvação, novidade de vida. E quando ele estava pregado na cruz, uma das palavras que ele disse foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Assim que nós possamos receber o perdão do nosso Deus, porque também nós não sabemos o que fazemos e em muitas situações erramos. Assim eu anuncio o perdão a todo aquele que é sincero e o faço em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Perdoados por Deus, cantemos, depois do tempo de Quaresma novamente, glória a Deus nas maiores alturas. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória, paz entre nós, paz entre nós. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória, paz entre nós, paz entre nós. Nós vamos nos preparar agora para a leitura bíblica e pregação. Vamos pedir que o Senhor fale ao nosso coração.
Vamos pedir que Ele nos dê entendimento. Oremos. Senhor nosso Deus, nós iremos escutar a Tua palavra e ouvir o Teu ensinamento. Dá que o nosso coração receba a Tua mensagem, que a nossa mente possa guardá-la e que as nossas mãos, pés, possam praticá-la no dia a dia. Esteja conosco, Senhor, nos guia, nos dê força diante de toda a provação, assim como Tu já deste ao Teu povo durante todo o tempo. E assim, bondoso Deus, faze-nos fortes diante das adversidades, também diante desse tempo difícil de insegurança que estamos vivendo. Bondoso Deus e Pai, isso te pedimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Por isso juntos dizemos Amém. Nós vamos fazer a leitura, neste segundo domingo da Páscoa, do livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 9. 1 Pedro é uma carta que está quase no final da Sagrada Escritura. Então você pode pegar a sua Bíblia, procurar 1 Pedro 1, 3 a 9. Essa vai ser a nossa leitura para a pregação nesse segundo domingo da Páscoa. 1 Pedro 1, 3 a 9. Vamos aclamar essa palavra cantando Aleluia. Aleluia, 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 Nossa leitura bíblica desta manhã, segundo domingo da Páscoa, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 9. 1 Pedro 1, 3 a 9. Ouçamos o que nos diz. Esperança em meio às provações. Louvemos a Deus, o nosso Pai, e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, nosso coração está cheio de esperança viva. Assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar, nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês, que por meio da fé são guardados pelo poder de Deus para a salvação, que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegrem-se por isso. Se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, mesmo sem terem o visto, e creem nele, mesmo que não o estejam vendo agora. Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. Estimados ouvintes, prezada comunidade, a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus não é lida por cada um de nós, mas ela nos lê. E quando nós lemos um texto como esse,
quando a gente se depara com um texto escolhido há mais tempo e a Bíblia é tão clara para o presente, para a situação que nós vivemos, a gente entende isso. A palavra de Deus é viva e ela fala para nós o que nós precisamos ouvir no momento em que nós estamos. Que texto propício para esta manhã, primeiro domingo, que a gente celebra um culto depois da Páscoa, segundo domingo da Páscoa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém. Prezados ouvintes, nossa comunidade, o apóstolo Pedro escreve para os cristãos que estão iniciando um novo tempo, um tempo muito mais difícil. Logo que a pregação, o testemunho sobre Jesus começou a se espalhar, houve um tempo de paz. As pessoas foram conhecendo Jesus. Mas conforme o seu nome foi ficando mais forte, os cristãos, os seguidores de Jesus, começaram a ser perseguidos por autoridades, por líderes religiosos, também da terra de Israel. E assim, a vida para os cristãos se tornou muito difícil no início da cristandade. Os cristãos foram presos, eles foram torturados, eles foram mortos, eles foram usados em momentos de lazer, lutando contra leões, sendo queimados vivos para iluminar as praças e cidades. Isso aconteceu com os cristãos. Foram tempos muito difíceis e o apóstolo Pedro escreve no início desses tempos. E ele fala aos cristãos: talvez agora vocês estão passando provações, mas vocês terão a grande alegria e sempre a terão, porque Jesus Cristo é Senhor sobre o mundo, sobre tudo o que existe. E esta alegria que vocês têm já é a salvação. É a salvação que traz esperança. Que texto propício para os dias de hoje! Nós estamos no meio ou no início desse tempo de lutar contra essa doença, coronavírus. Nós tivemos alguns dias de isolamento, agora a gente já tem vontade de sair. A gente não quer permanecer nessa provação porque a gente ficar isolado é uma provação. Mas o apóstolo Pedro diz: essa provação que vocês estão sentindo também vai passar. E essas provações vão mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Assim como o ouro verdadeiro é moldado pelo fogo e depois se torna uma joia, assim também o cristão verdadeiro, mesmo diante das provações, deve se manter firme. Por isso também quero trazer um recado para vocês. Se vocês podem ainda se manter em casa, se mantenham. Não sucumbam à provação. Não aceitem o convite de sair de qualquer forma, a não ser que vocês precisem trabalhar, que vocês precisem fazer algo. Mas se vocês podem ficar em casa, principalmente o público de risco, fique em casa, resista à provação. Deus vai dar fé e esperança para nós. E quando nós terminarmos esse tempo, a alegria será como a alegria da salvação. Provação, todos os cristãos passam. Mas a gente não pode desistir no meio da provação. Se agora a gente fez um tempo de reclusão, se a gente está 3 semanas recluso, não é agora, se a gente não precisa, que a gente vai expor nossa saúde a risco. Tem uma historinha que eu gosto muito de contar. E ela fala de 2 sapinhos, 2 rãs, que gostavam de tomar leite num curral. E então elas iam toda a tardezinha buscar um leite que caía, uma espuma de leite que caía do balde do dono do curral. E elas tomavam aquele leite. Um dia, o dono do curral esqueceu o balde cheio de leite lá. Aconteceu alguma coisa e o balde ficou. Os 2 sapinhos pensaram: nossa, hoje nós vamos tomar muito leite. Foram e pularam lá dentro do balde. Só que quando eles terminaram de tomar aquele leite, eles viram que não conseguiam sair e o balde era fundo. E eles foram ficando cansados de nadar, cansados,
E um dizia, a gente não vai sair daqui, é melhor desistir. E outro dizia, vamos continuar. E assim eles passaram a noite toda. E de manhã, quando amanheceu, tinha um sapo morto dentro de um balde com manteiga e 2 pezinhos de outro sapo que conseguiu saltar para fora. Aquele sapo que não desistiu, tanto se bateu até que ele fez manteiga do leite e ele conseguiu saltar para fora. É uma história que eu já contei outras vezes, mas nos incentiva a perseverança. Também nesse tempo nós devemos ser perseverantes diante da provação. Sim, quem tem o seu dever, quem precisa sair de casa, sim, mas quem não precisa, vamos manter esse tempo de isolamento, principalmente quem é do grupo de risco. Também falo agora para as senhoras do coqueiral, né? Cancelar um chá tão importante. Os homens da Lelute ontem também cancelaram o meio frango deles. Um momento importante para eles, de arrecadar recursos para fazer o bem depois. Então, quando a gente pensa assim, poxa, cancelando nossas atividades, que dificuldade, que difícil, mas nós devemos resistir a essa provação. E pensar, vai chegar o tempo que quando nós celebrarmos o que a gente precisa celebrar, quando nós celebrarmos os 50 anos da Oásis do Coqueiral, a alegria vai ser tamanha, tão grande, que vai demonstrar um pouco da salvação que nós vamos receber no reino de Deus. Já vai ser parte dessa salvação. Por isso eu digo a vocês, persistam, insistam na fé. Provações a gente tem muito. E nos dias atuais a gente tem vários momentos que dizem, chega de tristeza, chega de provação. A gente quer de novo sair, a gente quer alegria, a gente quer de novo voltar a viver plenamente. Mas pensem, a provação também pode andar do nosso lado. Se a gente vencer ela, se a gente não se afastar, não sucumbir a essa provação, a gente pode sim deixá-la inclusive para trás. Porque ela não é tão grande quanto o nosso Deus. Lembra da frase? Diga a sua provação que você tem um grande Deus. Para você, amigo ouvinte, que tem que trabalhar, para você que tem que sair, que sim tem suas responsabilidades, faça isso também com todo o cuidado. Com todo o cuidado que um cristão que pensa nos outros deve fazer. E que a gente possa pensar, toda essa provação que nós passamos, todo esse tempo, vai, depois que isso passar, nos dar uma grande alegria de dizer que nós ficamos unidos, cuidando uns dos outros e conseguimos também manter a vida. Que o bondoso Deus nos dê força e que Ele nos acompanhe nesse tempo, assim como acompanhou os cristãos da primeira cristandade em suas provações. Amém. Vamos responder as palavras da pregação com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. E diante das provações que nós podemos sofrer nesse tempo diferente, vamos ouvir sempre o que nos fala Deus. Vamos ouvir o convite que o nosso Jesus faz, para que a gente não tenha medo. Vamos seguir com fé e coragem. Por isso cantamos o hino número 450 do nosso HPD 2. 450. Ouvi o Salvador dizer. Hino número 450. Ouvi o Salvador dizer, vem descansar em mim, e nos meus braços podes ter consolação sem fim.
Temos agora os nossos avisos. Permanecemos com nossas celebrações virtuais. Cada grupo também, no momento do seu encontro, tem um vídeo de meditação. Nossos ensinos confirmatórios também acontecendo de forma virtual. Tudo está, de certa forma, andando. Eu peço a vocês também ajuda, nossos membros, se vocês sabem uma pessoa que não está conseguindo acesso às celebrações digitais, falem para mim para que eu possa ligar para essa pessoa, fazer uma visita pelo telefone, uma oração, porque às vezes todas as pessoas, se elas têm acesso ou não, a gente não sabe. Então, ajudem, liguem aqui para a Casa Pastoral, pastor, tal pessoa talvez poderia ser alguém que a gente poderia ligar para ela, porque ela não está tendo acesso às celebrações na mídia, certo? Então me ajudem nisso. Também reforço o meu pedido também da prédica, quem pode ficar em casa. Eu sei, nós temos a nossa família, minha esposa está trabalhando, ela não pode ficar em casa. E tem gente que precisa trabalhar mesmo, não dá para a gente parar tudo. Mas quem pode ficar em casa, quem tem a possibilidade, não expõe a sua vida em risco. Por isso eu voltei, por isso eu estou fazendo de novo os cultos aqui em casa, porque eu tenho essa possibilidade. Eu posso escolher ir para a igreja, celebrar o culto lá, gravar de lá, ou fazer aqui. Se eu posso escolher, então eu faço em casa. Assim também acho com vocês. Se vocês podem escolher, fiquem em casa. Principalmente os do grupo de risco, principalmente os aposentados, tá? Vamos orar, pedir que o Senhor nos dê a sua força diante das provações, pedir também por todos aqueles que mais necessitam, quem está tendo que lidar de forma mais efetiva com essa doença, principalmente os profissionais da saúde. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais um culto, uma celebração, que podemos participar mesmo distantes. Te pedimos, bondoso Deus e Pai, que Tu possas guardar nossas famílias, nossos lares. Te agradecemos que até o momento, também aqui em nossa cidade, não temos nenhum caso fatal. Te pedimos que Tu possas continuar nos guardando, nos protegendo e protegendo as pessoas que queremos bem. Dá-nos força diante desse tempo de provação, assim como Tu já deste à cristandade em muitos momentos na história do Teu povo. Olha pelos profissionais de saúde, olha pelos nossos governantes, guia-os sempre nos Teus caminhos, conduze as mãos, as palavras e as decisões deles. Bondoso Deus e Pai, também olha por nossa família, por nosso núcleo familiar pequeno. Cuida da nossa casa, Senhor, e nos guarda, assim como Jesus Cristo disse nas palavras de saudação. Meu pequeno rebanho, não tenham medo. Fala essas palavras também ao nosso coração. Isso pedimos quando juntos oramos, como Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos cantar agora o hino Bênção da Irlanda. Não é um hino que está no nosso inário, mas a gente conhece ele muito bem. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Que também possamos cantar e depois receber a nossa bênção para esta semana. Cantemos Bênção da Irlanda. Deus e
acompanharão. Vá confiante, vá com alegria. Vamos receber a bênção de Deus? Estendamos as nossas mãos. Que o bondoso Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o bondoso Deus nos conduza e guarde, hoje e sempre. Vamos na paz do Senhor, fiquemos na paz do Senhor. Amém.